realidade sobre o Itachi. Seria Itachi o personagem que mais tem fanboys dentre os personagens de Naruto? Bom, hoje tem mais de 10 anos que faço parte da comunidade de Naruto, e durante todo esse tempo pude perceber coisas que são comuns dentro da comunidade, as manias, os grupos, os diferentes tipos de fãs de Naruto. Talvez isso também se aplique aos fãs de outras obras, mas como não participo igual participei da fandom de Naruto, então não vou analisar todas as obras. Mas falando de animes, eu acredito que quando se trata de Naruto, tudo que acontece nas outras é potencializado aqui, justamente pelo tamanho de Naruto, a fama da obra. Naruto é o anime mais popular da internet. Podemos chegar nisso tanto por números de pesquisas na história da Google, como por números em sites de streamers e em vídeos no YouTube, por exemplo. Principalmente quando se trata do Brasil. Mesmo que você não goste, se você pesquisar quais são os raps geek com mais views, serão os de Naruto. Se você entrar no canal Ei Nerd e filtrar por vídeos mais assistidos, metade do top 10 será de Naruto, até mesmo no top 20. Ou seja, Naruto é gigantesco. E com isso eu vou responder uma questão que carrega uma resposta lógica. Itachi tem bastante fanboys? E a resposta é sim, tem. Isso é uma resposta lógica, porque é muito difícil imaginar um personagem que não tenha fanboy. Se não for um personagem FDP, como aquele de Fullmetal Alchemist, que transformou a menininha em um cachorro, aí dificilmente ele terá fanboy. Mas por que o Itachi teria muito? E por que essa seria uma resposta lógica? Não temos números corretos, mas podemos usar uma regra lógica. Imagina que a cada 20 fãs, um é fanboy. É um exemplo. Nessa lógica, o personagem que tem 40 fãs terá 2 fanboys, enquanto o personagem que tem 80 fãs terá 4 fanboys. Quanto mais fãs um personagem tem, mais fanboys ele pode ter. E quando estamos falando de quantidade, usando até o Google como base, Itachi é o 4º personagem de Naruto que mais foi pesquisado em toda a história da Google. E podemos ver que isso tem uma certa lógica, onde temos o Naruto em primeiro, Sasuke em segundo e Kakashi em terceiro, e Itachi em quarto. Então, sendo um personagem que tem muitos fãs, logo ele também pode ter muito fanboy. Porém, o importante é saber o percentual de todos os fãs do Itachi, quantos realmente são fanboys. Digo isso, pois tem personagens que têm menos fãs que Itachi, mas que conseguem ter mais fanboys hoje em dia. A única maneira de sabermos isso é com nossa experiência dentro da comunidade. Podemos perceber um comportamento padrão entre os fanboys, que são eles: se movimentarem em grupos, dando reação de haha ou dislike em comentários que ameaça de certa maneira o personagem preferido deles. Ou seja, eles também dão like em comentários que são a favor do personagem deles. Esse comportamento pode ser considerado comum, mas a grande diferença é o contexto, onde que para o fanboy o comentário não precisa ter lógica se favorecer o personagem favorito dele de certa maneira. Mesmo estando errado, o fanboy vai curtir, enquanto se o comentário que ameaça o personagem dele tiver lógica ou até mesmo razão, vai sofrer um dislike da mesma maneira. Isso é tão medonho dentro da comunidade que pode vir um cara com um textão de tamanho considerável trazendo uma lógica com base em fatos que ele foi coletando, pesquisando muito, e sofrer com o dislike. E ao mesmo tempo pode chegar outro cara que, justamente por não ter argumento contra isso, ele vai responder apenas: não, você está errado, você é fanboy. E adivinha, vão curtir mesmo o cara não dando argumento. Outros fanboys mais evoluídos em um estado mais grave tentam corrigir isso no que chamo de texto sem conteúdo, no sentido que ele finge ter argumento fazendo um textão com coisas ilógicas. E isso é carregado com outro comportamento de fanboy, que é ignorar o que já foi dito, onde o fanboy mantém os mesmos argumentos, ignorando tudo que já provaram está errado. Isso é incluso no textão para dar volume, pois na cabeça de alguns, se faz textão é porque entende. E no textão podemos encontrar tanto a parte de ignorar o que já foi explicado, como também informações sem base, análises distorcidas e comparações ilógicas. Os outros fanboys, como eu disse, eles andam em grupos, terão um papel de ficar curtindo. E quando eu digo que andam em grupos, não é como se eles combinassem, eles se conhecem ali, apenas vão curtindo e concordando um com o outro. Ficam ali curtindo e fazendo comentários do tipo: é isso aí, esses fanboys não aceitam,
falou tudo. Inclusive, como já podem ter percebido, chamar os outros de fanboys também é um comportamento clássico de fanboy. É claro que quase tudo que foi dito até aqui também pode ser visto em um fã comum, mas se você estiver na situação e se você não for um dos fanboys que está dentro do grupo, você vai facilmente perceber a diferença. Outros comportamentos de fanboy que também podemos encontrar é digitar com caps lock exagerado, muita letra maiúscula e muito kkkk, muita risada forçada. O fanboy age muito inconsciente, nem tudo o que ele faz é pensado, soa muito como um movimento natural de um fanboy, mas o kkk exagerado e até mesmo andar em grupos para aprovarem e desprovarem o que quiserem, tem como intuito ser aceitado e desestabilizar quem normalmente tem razão, e ao mesmo tempo fazerem a cabeça de quem está lendo de fora. Mesmo se a pessoa tenha razão, se ela não tiver uma mente forte, ela pode fraquejar com um monte de kkk e pessoas discordando. Tentam ter a razão na aceitação e não na verdade. O mesmo vale para quem está lendo de fora, que normalmente é alguém que não entende muito e está procurando entender. Então a pessoa vê o movimento contra uma pessoa só e os kkk e pode acabar se inclinando para o lado dos fanboys. É muito simples de entender que, se a pessoa pesquisou muito, estudou muito e tem lógica em seus argumentos, sem paixão, se essa pessoa tem razão, ela jamais vai lecionar com o comportamento de um fanboy. A pessoa terá prazer de mostrar seu conhecimento, sem tirar sarro, sem tentar rebaixar o outro. Você não imagina um professor chegando no aluno, rindo forçadamente, enquanto chama o aluno de burro. Isso não é um comportamento praticado por quem realmente entende. Isso é um comportamento desesperado de uma pessoa que quer forçar que entende, que quer que as pessoas achem que ele entende. A pessoa que realmente tem a resposta da parada não se importa com isso. Ela não se porta assim. Ela ganhará o reconhecimento naturalmente. Bom, o mais interessante disso tudo dito até aqui é que até aqui isso não se aplica aos fãs do Itachi. Em todos esses anos que eu participei de grupos nas redes sociais, eu nunca vi fãs do Itachi se juntando para se portar assim. Isso que eu já analisei e debati muito sobre o Itachi. Logo, fãs do Itachi chegaram até mim e eu nunca vi isso acontecendo. Ao meu favor. Sim, ao meu favor não aconteceu, porque contra mim já aconteceu inúmeras vezes. Fã do Itachi hoje em dia está acostumado a falar um A e já ser chamado de fanboy, pois como eu disse, chamar os outros de fanboy também é um comportamento de fanboy, onde o fanboy tenta invalidar o outro sem ter argumentos. Mas por que isso acontece mais contra os fãs do Itachi? Na minha opinião, é tanto por causa da popularidade do Itachi, quanto pelo nível da escrita do personagem. Sobre a popularidade, podemos dizer que a fandom trata de níveis de poder semelhante personagens como Itachi, Nagato, Obito, Minato, Jiraiya, entre outros. Não estou falando que são do mesmo nível, até porque para mim claramente não são, basta assistir meus vídeos, mas devido a isso, acaba que esses são os versos mais recorrentes na fandom, e como o Itachi tem mais fãs que todos eles, é muito mais comum ver versos do Itachi versus os outros, e isso desperta outro comportamento natural do fanboy, onde, como eu falei, independente de ter lógica ou não, o fanboy vai aproveitar tudo o que favoreceu o personagem preferido dele, e reprovar tudo o que ameaça o personagem preferido dele. Então, como o Itachi sempre se encontra nesses versos, ele acaba virando alvo de fanboy, ganhando haters. Cara, sério, eu estou há muito tempo nisso, que acaba sendo muito visível para mim. Não precisa nem de Sharingan, mas enfim, foi nessa daí que se iniciou o foco dos fanboys dos outros personagens em cima do Itachi. Anos atrás, se tornou comum no Facebook publicações onde as pessoas colocavam o Itachi versus todos os personagens de Naruto ao mesmo tempo. Publicações feitas com o único propósito de difamar o Itachi, onde mesmo sendo óbvio de que era um hater postando e não um fanboy, quando você ia ler os comentários, sempre tinha gente falando coisas do tipo: os fanboys do Itachi são malucos, os fanboys do Itachi estão sem limite. Tipo, independente de personagens como Itachi, Nagato, Jiraiya terem fanboys, não existe nenhum fanboy no nível de falar que eles solam todos os personagens da obra ao mesmo tempo. Não faz nem sentido alguém cogitar isso, mas mesmo assim, as respostas das publicações eram sempre ataques aos fãs do Itachi. E o mais engraçado, você via o hater postando isso, via os outros haters ou manipulados caindo nos comentários, mas você raramente via um fã do Itachi se posicionando. Cara, eu tenho certeza que você mais vê um fã do Itachi sendo chamado de fanboy do que um fã do Itachi realmente sendo fanboy. Ou seja, o que começou com esses movimentos foram as manipulações,
fanboys. Hoje, fanboys continuam chamando os outros de fanboys, mesmo sem argumentos. Porém, quando se trata do Itachi, até mesmo pessoas que não são fanboys ou haters dele, chamam os fãs do Itachi de fanboys, pois infelizmente isso se tornou comum. As pessoas foram facilmente manipuladas a isso. E sim, esses movimentos de manipulação existem dentro da fandom de Naruto, onde espalham a mentira de forma tão excessiva que se torna realidade para os fãs. Pô, existe uma chance muito grande de 1/3 das pessoas que estão assistindo isso aqui acreditarem até hoje que o Rinnegan é imune a Genjutsu. Eu poderia criar uma lista de coisas que foram passadas de boca em boca na fandom e que não é verdade. E Itachi, como um alvo dos fanboys dos outros personagens, acaba sendo o personagem que mais sofre com isso. O Sasuke também. Afinal, Itachi é o único personagem que vai ter uma cena de taijutsu comum e vão falar sem base alguma que o outro personagem estava se segurando, sem ter um personagem mencionando isso ou o autor deixando subentendido. Inclusive, eu já fiz um vídeo analisando essa luta do Itachi versus o Naruto, vou deixar aí no card, mas posso garantir que isso não acontece com mais nenhum outro personagem. Se acontece uma cena de taijutsu assim com qualquer outro personagem, a pessoa sequer cogita pensar se isso teria sentido. Para terem noção, é canônico que os Edo Tensei são fisicamente mais fracos. Eles podem ser considerados mais poderosos por terem regeneração de alto nível, onde garante para eles uma imortalidade e chakra sempre restaurando. Mas quando estamos falando de características físicas, aí os Edo Tensei são canonicamente mais lentos e fisicamente mais fracos do que suas versões viva. Além disso, Itachi estava usando apenas o Sharingan base contra o Naruto. Pressionou o Naruto, fazendo ele ir para trás. Big, que já conhecia o nível do Naruto, percebeu que ele tinha que ajudá-lo, mas mesmo assim, com todos esses fatos, e tem mais para listar, ignoram tudo isso que são fatos para considerarem um achismo que nem tem base, que seria o Naruto estar se segurando. Não existe nada que sustente isso. Na cena, o Naruto está na sua forma mais poderosa da época, ele está com um rosto sério e não existe uma sequer menção dele estar se segurando. Mas isso acaba se espalhando até mesmo como um fato pela quantidade excessiva que é dita na fandom, ao ponto das pessoas criarem coisas malucas, como dizer que o Naruto estava pegando leve porque estava conversando. Eu digo coisas malucas, pois isso só faz sentido na cabeça dessas pessoas pela quantidade de vezes que é dito, pois até mesmo para um genin, um ninja criança, lutar conversando é tão fácil quanto caminhar. Isso nunca foi motivo de dificuldade de batalha em Naruto. Literalmente ignoram fatos, como o fato dos Edo Tensei serem realmente mais fracos fisicamente e que Itachi nem estava usando o Mangekyo Sharingan, para considerarem eu acho que o Naruto está pegando leve porque ele quer conversar. Ignoram os fatos para eu acho, que nem faz sentido ainda por cima. Mas enfim, o ponto é que isso acontece unicamente com Itachi. Cara, eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso e deu mais de 20 mil views só sobre essa cena. Você não vê ninguém desconsiderando um feito de taijutsu de outro personagem. Isso acontece realmente só com o Itachi, principalmente a esse nível de ignorarem fatos para cogitarem achismos sem lógica ainda. Como eu disse, o outro motivo que faz Itachi ter esses haters, que basicamente são os fanboys dos outros personagens, é também o nível do personagem, o nível da escrita do personagem, pois tem aquele grupo de galera que gosta do personagem só por causa do nível de poder, mas tem uma galera ali que gosta do personagem por um motivo mais lógico, que é o nível dele dentro da obra, da escrita. E o Itachi tem uma história incrível, importante para o desenvolver da obra e mais elaborada que os outros. Muito fácil ver que o Kishimoto gostava muito do Itachi. Temos simplesmente um quadro do próprio autor criando uma página tratando o Itachi como um deus, e Deidara impressionado, com aquela áurea de divindade. Fora isso, temos algumas curiosidades. Dentro da ficção, é comum universos onde cada personagem representa algo, assim como Flash representa a velocidade na DC. E em Naruto não é diferente. Deidara era a representação de um artista. Ele viu Itachi e falou: essa é a verdadeira arte. 2. Shisui representava o nível mais alto de um ninja com Genjutsu. Itachi provavelmente o superou, foi o melhor usuário, o mais versátil, teve o Izanami, o Tsukuyomi e até mesmo o próprio Koto Amatsukami do Shisui. 3.
Naruto foi o rei do discurso no jutsu. Itachi deu um discurso no jutsu no Naruto, após selar o Nagato, deixando o Naruto de boca aberta. 4. Shikamaru era o ser mais inteligente. Itachi teve mais feitos, tanto dentro de batalha quanto fora. Ele sempre foi elogiado, apontado como o melhor ninja a pisar na Academia Ninja, e comparado a um Hokage com apenas 7 anos. E em Novel, ele foi apontado como um gênio que nasce a cada 100 anos. Para efeito de comparação, Minato é apontado como um gênio que nasce a cada 10 anos. 5. Naruto modo Kurama representava o mais alto nível de velocidade, pois superou Haikage. Itachi bateu de frente com ele apenas usando o Sharingan base e nerfado, pois a forma Edo Tensei, como eu falei, não traz o ninja com a velocidade máxima dele. 6. Gaara tinha a melhor defesa até apareceu Itachi. Na reunião dos Kages, Sasuke falou para o Gaara que o Susanoo era uma defesa melhor que a areia dele. Itachi tinha um Susanoo melhor e ainda tinha o Yata, que é indestrutível. 7. Orochimaru tinha provavelmente a espada mais afiada até chegar o Itachi com a Totsuka, que era basicamente uma variante da mesma espada, só que muito melhor. 8. Se tem alguém que conseguiria achar algo no mundo, esse alguém era Orochimaru, mas Itachi achou a Totsuka e o Yata antes do Orochimaru. 9. Tentei deveria representar o melhor ninja com kunais e shuriken, mas Itachi foi melhor, tendo mais feitos, superando o limite do Sharingan e superando a visão compartilhada do Rinnegan com apenas kunais. E tem mais, o Kishimoto fazia questão de destacar o Itachi em cada área. Além disso tudo, em todas as lutas, o autor fazia questão de destacar que o Itachi era mais poderoso que o adversário, desde o clássico, e literalmente todas as lutas. Itachi nunca perdeu no mangá, ele derrotou Orochimaru 2 vezes e o autor fez questão de upar o Kabuto para lutar contra ele. Hoje eu já vi muito hater analisando que o Izanami foi criado meio que do nada. Eu digo tanto que isso é comportamento de hater, como também de pessoas que foram manipuladas pelos haters e fanboys, pois para essas pessoas se torna tão comum tentar rebaixar o Itachi que elas se tornam incapazes de enxergar o geral e tentam ver só defeito nele. Não que o Izanami não tenha sido criado ali, mas digo, tudo que o Kabuto mostrou contra o Itachi, literalmente tudo, modo Sennin, DNA, poderes dos outros ninjas, tirando Orochimaru, foi criado ali. Nunca tinha sido mostrado, foi unicamente criado para o Kabuto conseguir enfrentar o Itachi. O autor criou até mesmo do nada uma maneira do Kabuto burlar os genjutsus tampando os olhos. Ele simplesmente criou isso ali, exclusivamente para aquele momento, para o Kabuto conseguir enfrentar o Itachi, e ainda fez o Itachi se segurar. Itachi não queria tirar a vida do Kabuto, tanto porque ele tinha que desfazer o Edo Tensei, quanto porque ele queria salvar o Kabuto. Itachi não usou nenhuma técnica contra o Kabuto, fora o Izanami. Tudo que o Itachi usou foi para se proteger e para proteger o Sasuke, e Sasuke mais atrapalhou do que ajudou. A maioria das vezes que o Itachi foi acertado, foi porque ele preferiu proteger o Sasuke. Ou seja, o autor era viciado de destacar que o Itachi não estava no máximo. Ele não queria mostrar o verdadeiro poder do Itachi, e queria que o Itachi ganhasse sem dar o máximo. Itachi também foi o personagem que teve os poderes mais trabalhados com influência de mitologia. Susanoo, Amaterasu, Tsukuyomi, Yasaka Magatama, Totsuka, Yata, até mesmo sua segunda luta contra o Orochimaru foi influenciada na mitologia. Até teve outros que tiveram as mesmas técnicas que o Itachi, como o Susanoo e o Amaterasu, mas eles apenas reciclaram o que foi criado para o Itachi. O autor deu para o Itachi um escudo indestrutível, uma espada que basta acertar, os genjutsus mais poderosos, a técnica de fogo mais poderosa, e teve que inventar uma doença para tirá-lo da obra, pois o autor simplesmente não quis que Sasuke tivesse o superado. Orochimaru é superior ao Jiraiya. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card. Mas mesmo Orochimaru perdendo 2 vezes para Itachi, até mesmo afirmando que Itachi era mais poderoso sem nem mesmo conhecer todos os poderes do Itachi, tem gente que realmente acredita que Jiraiya teria chance contra Itachi e Kisame juntos. Kisame que estava solando Bi e forçou o Gaia a abrir o 7º portão. 7º portão que pressionou até mesmo o Madara Jinchuriki da Jubi. Ignoram toda uma atuação do Itachi com Kisame, que estava tentando arrumar uma justificativa para ir embora sem levar o Naruto, já que isso é dito na própria obra, que Itachi foi lá fingindo. Ele não queria capturar o Naruto. Ele foi lá na verdade para mostrar que estava vivo, para não mexerem com o Sasuke, já que ele tinha confiado a segurança do Sasuke nas mãos do Hiruzen. Mas Hiruzen havia acabado de ter sido derrotado pelo Orochimaru, deixando o Sasuke visível aos olhos do Danzo. Enfim, tudo isso que o autor aplica no personagem
personagem o torna um grande personagem de fato. Ele disputa para o título de melhor personagem da obra. Isso tudo faz com que o hater se incomode, pois esse é um comportamento recorrente das pessoas que eu percebo por aí. A obra Naruto, por exemplo, é um alvo de ataque de grupos de fãs de outros animes, como Bleach e One Piece. E eu gosto de Bleach e One Piece, tá? E você entende que essa revolta existe muito pelo fato da popularidade de Naruto. O fanboy se incomoda. Ele gostaria de ver a obra que ele mais gosta no topo, e acaba criando ódio pela obra que está no topo de fato, de forma gratuita mesmo. E o Itachi, sendo o personagem mais elaborado e sendo mais popular que esses outros, sofre exatamente com isso. Isso também acontece com os filmes, músicas, artistas. Você com certeza já viu por aí comentários do tipo: depois que essa música se popularizou no TikTok, ficou ruim. Tipo assim, qual a lógica? Que diferença faz onde está tocando ou quantas pessoas estão ouvindo? Continua sendo a mesma música, mas a popularidade incomoda as pessoas de certa maneira, entende? Bom, tem muito mais coisas que eu poderia ficar falando, mas que isso tornaria o vídeo muito grande. Mas a conclusão aqui é bem simples, que Itachi tem fanboys, assim como a maioria dos personagens, e por ser um personagem que tem bastante fãs, aquela regrinha que eu falei, mas os fãs dele mais são chamados de fanboy do que realmente são fanboys. Isso infelizmente se tornou comum dentro da comunidade dos fãs, onde o fã do Itachi fala um A e já é chamado de fanboy hoje em dia, infelizmente. Tchau! Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Do